E nós vamos hoje, como igreja, como família, junto com eles, estar também orando, consagrando esta vida ao Senhor. Momento quando uma família chega diante do altar e consagra seus filhos a Deus é muito importante. É muito gostoso, é um privilégio, porque eles estão fazendo aquilo que há de mais importante e mais correto que um pai e uma mãe devem fazer, que é colocar os seus filhos, colocar o seu filho nas mãos de Deus. Porque diante de um mundo cheio de pressões, de lutas, de provações, de dificuldades, somente com o Senhor, para que nós sejamos felizes e tenhamos a bênção para a felicidade em todo tempo, em todo momento. Então a atitude deles de chegar diante do Senhor é dizendo: olha, nós estamos aqui porque nós consagramos os nossos filhos a Deus. Eles já foram consagrados e agora estarão também junto com a família orando. Durante uma tradição religiosa, geralmente quando se fazia o batismo de infantes, algo que nós entendemos não ser de acordo com a orientação de Jesus, Jesus disse: portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então o batismo precede uma decisão, a decisão de reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador. Uma criança não tem condições de tomar essa decisão, mas assim como Jesus foi apresentado pelos seus pais, ele foi orado por ele, pela vida dele, a família também vai estar orando nesse momento. E uma prática que eu julgo muito saudável é que, como pais, nós devemos educar os nossos filhos, mas nós não fazemos isso sozinhos, de forma isolada. Quem que nos ajuda na educação dos nossos filhos? A família, né? A família está junto, faz parte do processo. A responsabilidade primeira é do casal, mas a família faz parte. Por isso eu quero convidar a família para vir aqui à frente também, para que Deus esteja juntamente com eles, abençoando a vida de vocês. Por gentileza, venham aqui. Vai ser uma alegria para nós, uma alegria para o casal, ter a companhia dos pais, dos irmãos, cunhados, sobrinhos, juntos aqui, orando, pedindo que Deus abençoe. Toda a família pode estar conosco aqui, participando desse momento. Quero pedir à dona Rose, que é a avó que está presente, vem aqui do lado do casal, juntamente com toda a família. Nós vamos orar. E hoje, inclusive, vocês têm até um fotógrafo de plantão, tá? Ajudando aí os demais. Amém? Nós vamos orar, vamos consagrar a vida do Pedro Jorge diante do Senhor. Preciso de ajuda aqui. Carlos, me ajuda? Segura o microfone para mim, por favor. Quero convidar todos a colocar-se de pé nesse momento, irmãos. Nós vamos fazer esta oração, consagrando a vida do Pedro Jorge diante do Senhor. Vamos orar, queridos? É gostoso pegar neném no colo, irmãos. Eu faço isso todo dia. Fiquem tranquilos. Vamos orar? Nosso Deus, amado e bendito Pai, nos colocamos, ó Deus, como família do Senhor. Em especial, ó Deus, os pais do Pedro Jorge, irmão Christian, irmã Isimere. Venha, ó Deus, diante do Senhor, diante da família, diante da igreja. Nesse momento, ó Deus, apresentar o Pedro Jorge a Ti. Este ser maravilhoso, este presente que o Senhor lhes concedeu. Deus amado, nós pedimos que o Senhor abençoe a vida deste menino, para que ele seja uma bênção a Deus por onde quer que ele vá. Que ele seja uma bênção a Deus desde a mais tenra idade, desde quando nasceu, ele já é uma bênção. Que o Senhor continue abençoando, cuidando dele, o seu desenvolvimento físico, emocional, intelectual. Deus amado, abençoa, Deus, a ele no seu ser integral. Cuida dele, que nunca lhe falte, ó Deus, o pão de cada dia, mas também nunca lhe falte, ó Deus, a orientação da Tua palavra, a educação por parte dos seus pais. Que eles façam isso com esmero, com amor, com dedicação, tanto quanto o alimentam fisicamente, eles possam alimentá-lo também espiritualmente, orientando juntamente com seus irmãos. Que toda a família, ó Deus, se curve aos pés de Jesus a cada dia. Renda-se diante do Senhor e sempre glorifique ao Teu nome.
Nós te pedimos, ó Deus, e consagramos esta vida a Ti, bem como, ó Deus, de toda a família. Nós o fazemos em nome de Jesus e para a honra e glória do Senhor. Amém. A igreja pode se sentar, a família ainda continua aqui. Quero convidar o irmão Wilson, a irmã Constância, do Ministério de Famílias, que estará nesse momento trazendo um presente ao casal, que será uma ferramenta muito útil. Com certeza vocês já têm utilizado essa ferramenta e vão continuar ainda usando ainda mais. O Ministério de Famílias entrega esse presente a vocês. É uma Bíblia, a Bíblia infantil, para que o casal esteja utilizando. E eu quero entregar este pequeno símbolo, certificado de apresentação, que diz assim: certificamos que Pedro Jorge Massaneiro de Souza, nascido no dia 14 de junho de 2012, no Hospital Santa Brígida, filho de Esimere e Alice Jorge de Souza e Cristian Massaneiro de Souza, foi apresentado ao Senhor Jesus Cristo conforme a palavra de Deus em Lucas 2, 22, na Igreja Batista no bairro Novo Mundo, Curitiba, 12 de agosto de 2012. Vocês possam guardar essa lembrança. Que Deus abençoe ricamente, em nome de Jesus. E estamos juntos. Toda a família, toda a igreja está junto no processo de criação desses filhos, assim como vocês na vida deles também. Amém? Que Deus abençoe. Podem voltar para os seus lugares. Que Deus abençoe em nome de Jesus. É gostoso, irmãos. É gostoso estarmos valorizando aquilo que Deus valoriza. Deus criou a família e tudo que Deus fez, Ele fez pensando também no cuidado para com a família. E nós, como igreja, precisamos preservar estes valores. Pensando nisso também, nós vamos agora acompanhar uma apresentação das crianças referente ao Dia dos Pais. Enquanto a apresentação estará sendo feita, acredito que tem um vídeo que vai ser passado, depois a gente vai passar o vídeo do Pedro. Presente do céu ganhei, vim te apresentar, Senhor, mas bem sei que já o conheces bem primeiro do que eu, pois tu mesmo o formaste, seu futuro bem o sabes, mas pra ter a certeza de um amanhã feliz, eu entrego em tuas mãos. Os filhos são bênçãos que o Senhor nos dá, é a prova do teu amor. E quando nos vem, devemos primeiro a Deus mostrar e pedir tua proteção. E por onde ele andar, bem seguro estarei, que está sob o seu olhar. Presente do céu ganhei, vim te apresentar, Senhor, mas bem
Deus amado, és o Pai querido. Em teus passos vou educar. Presente do céu ganhei, vim te apresentar, Senhor, mas bem sei que já o conheces bem, primeiro do que eu, pois tu mesmo o formaste, seu futuro bem o sabes, mas pra ter certeza de uma manhã feliz, eu entrego em tuas mãos, mas pra ter certeza de uma manhã feliz, eu entrego em tuas Muito bem. Gostoso ver Deus abençoando os nossos filhos, né? E Pedro Jorge foi a primeira criança que eu orei apresentando que não chorou. Não é verdade, Nilson? Já apresentei vários, foi o primeiro que não chorou, né? Vai ser abençoado esse menino. Não que os outros não tenham sido, né? Mas é gostoso, irmãos. Nós estamos vivendo um tempo aqui no Novo Mundo com vários nenezinhos aí se preparando para chegar, né? Irmã Juliane, irmã Graciele, a irmã Carol, irmã Vanessa. Quem mais? Tem mais alguma aí que não contou para nós? Tem alguns que estão querendo chegar, né? Mas que Deus abençoe essas irmãs ricamente em nome de Jesus. Breve estarão dando à luz aos seus filhinhos. Quero convidá-las, é difícil a gente ter todas juntas. Vem aqui, vamos orar pelas suas vidas. Irmã Juliane, irmã Graciele, irmã Vanessa. Só a Carol que não está conosco. Vamos orar pela vida delas. Eu vou pedir para uma mamãe. Qual a mamãe mais experiente aqui, membro da nossa igreja? Hã? Estão dizendo que é a irmã Lourdes. Então vem aqui, irmã Lourdes. Vem aqui para a senhora orar por essas mamães, né? Que logo estarão dando à luz. Que Deus abençoe ricamente essas vidas. Ela é tão jovem, não aparece, né? Mas já educou seus filhos, não só biologicamente, mas também os filhos na fé, né, irmã Lourdes? Pastor, não sei se eu sou experiente. Vamos orar, irmãos. Pai querido, nós estamos na Tua presença, Senhor, esta noite, e nós Te louvamos, ó Deus, por esses momentos aqui. Nós Te louvamos, ó Pai, porque podemos com liberdade de expressão cultuar, ó Deus, Teu nome. Nós Te louvamos porque podemos ter essa comunhão aqui entre nós, ó Deus. E Te agradecemos, ó Pai, já pelas coisas que vimos aqui esta noite, pela apresentação do filhinho do Christian, por tudo que ele representa na família, ó Deus. E também nós Te agradecemos agora, ó Deus, e pedimos a Tua bênção por essas Tuas servas que estão aqui, ó Deus, com os seus filhinhos ainda, ó Pai, esperando o dia que eles hão de vir à luz, ó Deus. Abençoa, Senhor Deus, a vida da Juliane, da Graciele, da Vanessa, que elas possam, ó Deus, ter um momento abençoado por Ti quando as crianças forem nascer, e também que possam ter toda a sabedoria dada por Ti, ó Deus, para criá-los e ensiná-los, ó Deus, no Teu santo caminho. Abençoa assim também, ó Deus, os outros pais da igreja, as mães e as crianças que crescem, ó Deus. Que os pais possam ter, ó Pai, a Tua direção e a sabedoria e o entendimento da Tua palavra para ensinar as crianças e criá-las, ó Deus, no Teu caminho, no Teu ensinamento, ó Pai. É o que nós Te suplicamos nesta hora
E te agradecemos, ó Deus, pelas crianças, pelos jovens, pelos bebês que estão aqui na nossa igreja. Ajuda-nos a cuidar de cada um deles, ó Deus. É o que te pedimos no nome do Senhor Jesus, nosso Salvador. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãs. Podem assentar-se. Agora sim nós vamos ver a apresentação das crianças para o Dia dos Pais. Mãe, cadê meu sapato? Tá embaixo da cama. Mãe, eu tô com dor de barriga. Daqui a pouco eu já te dou um remédio. Mãe, cadê meu chinelo? Tá ali perto da cadeira. Mãe, cadê minha sandália? Sei lá se você tem celular. Mãe, cadê minha comida? Daqui a pouco eu já preparo, espera um pouco. Mãe, cadê meu material? Já tá na mochila. Mãe, cadê meu sapato? Tá também embaixo da cama. Pai, cadê minha mãe?
Crianças, voltem para cá, na frente. Vamos chamar, então, todas as outras crianças que estão aqui na igreja. Vamos juntar todas aqui agora, nós vamos orar. A nossa oração é especial hoje. Todos, venham todos para cá, os bebezinhos, todos. O pai e a mãe podem vir junto, né, com as crianças. Vamos fazer um grande grupo aqui de crianças. Isso. Agora vamos formar um círculo aqui na frente. Nós vamos orar de uma forma muito especial hoje pelo nosso papai. Isso. Tem mais crianças escondidas aí? Venham todas para cá. Formar um círculo. Pega na mão todo mundo. Segura na mãozinha um do outro. Está com um brinquedo na mão, mas não faz mal. Vamos formar o círculo. Vamos fechar ali. Segura na mãozinha dela ali. Isso. Muito bem. Muito bem. Vamos orar, então, pelos nossos papais. Hoje é um dia muito especial. Todos os dias, deve ser todos os outros dias também, nós vamos homenagear o nosso pai. Mas, especialmente na noite de hoje, nós vamos dar graças pela vida dele. Vamos orar, então, vamos abaixar a nossa cabecinha, fechar os nossos olhos. Pai do céu, queremos te agradecer por todos os pais que estão aqui nesta noite. Obrigada pelo pai que eu tenho. Abençoe a vida dele. E que eu possa ser um filho conforme a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Agora vocês podem ir. Sejas meu universo, não quero dar-te só um pouco do meu tempo, não quero dar-te um dia apenas da semana, que sejas meu universo, não quero dar-te as palavras como sai um dilúvio de bênçãos da minha boca, que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso, que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela, que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos, que tua presença e teu poder seja alimento. Jesus, este é o meu desejo, que sejas meu universo. Não quero dar-te uma parte dos meus anos, te quero dono do meu tempo.
meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos, que tua presença e o teu poder seja alimento. Jesus, este é o meu desejo, que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso, que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela, que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos, que tua presença e o teu poder seja alimento. Jesus, este é o meu desejo, que sejas meu universo. Que Deus seja o que há de mais importante nas nossas vidas. É isso que a canção está nos desafiando, está dizendo para cada um de nós. Falar, pregar a palavra do Senhor em dias comemorativos nos remete ao desafio de aliar aquilo que Deus deseja falar conosco ao tema que tenha também a ver com aquilo que estamos vivendo no momento. Mas é muito bom porque nós temos condição de, na palavra de Deus, encontrar referência para todas as áreas da nossa vida, para todos os aspectos, para todas as lutas, batalhas. A palavra de Deus nos orienta em todas as circunstâncias. Eu quero convidar você a abrir as suas Bíblias, você que tem uma Bíblia, que possa abri-la na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Fica ali no Novo Testamento, mais para o final. Palavra do Senhor, Colossenses capítulo 3. Esse texto que Deus nos orientou para dele tirarmos aplicações para as nossas vidas. É muito bom estarmos juntos, também aqueles que somos-se a nós, que Deus abençoe. Agradecer lá ao Renato e a Eula, né? Nossos vizinhos aí, que Deus abençoe. O Robson também. Tive o prazer de conhecê-lo ontem, o marido da Graciele, que Deus abençoe, alegria tê-lo aqui também. A família do Monlim está também hoje mais representada, né? Que Deus abençoe, alegria estarmos juntos. Palavra do Senhor em Colossenses, convido a todos a colocarem-se de pé, você pode acompanhar a leitura que eu estarei fazendo. Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 12. Então, como santos e amados, eleitos de Deus, revestivos de um coração cheio de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando e perdoando uns aos outros. Se alguém tiver alguma queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, também fazei. E acima de tudo, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. A paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um só corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite ricamente em vós, em toda sabedoria, ensinai e aconselhai uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. E tudo quanto fizerdes, quer por palavras, quer por ações, fazei em nome do Senhor Jesus, dando graças por Ele a Deus Pai. Que Deus possa abençoar a leitura da sua palavra e aplicá-la ao nosso coração. Vamos orar nesse momento, pedindo que Deus aplique esta palavra às nossas vidas. Vamos orar também, felizmente ouvimos o baque do acidente aqui ao lado da igreja, vamos orar para que Deus esteja também intervindo ali naquele acidente. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos neste momento, como igreja do Senhor, não há como fazer de conta que não ouvimos ou ignorar tragédias que acometem a nossa volta. Felizmente, ó Deus, esta rua é bastante
agitada, muito trânsito e muitos acidentes, ó Deus, já tem acontecido nela. Em particular, ó Deus, há poucos minutos atrás. Nós não sabemos, ó Deus, a proporção, a gravidade, mas pedimos, ó Deus, que o Senhor também haja nisto, de maneira que estas vidas, ó Pai, possam ser tocadas pelo Senhor. Nesse momento agora, pedimos que a Tua palavra, Deus, fale aos nossos corações. Que o Teu Espírito Santo faça aplicação à vida de cada um dentro da realidade da vida, Deus, que cada Teu filho que aqui está, ó Deus, precisa ouvir, cada pessoa que adentrou este lugar, seja, ó Deus, orientado de acordo com o Teu querer. Nós Te pedimos, ó Deus, e rogamos e consagramos as nossas vidas mais uma vez, orando em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos? Quando eu penso na tarefa de ser pai, eu lembro de quando era criança e como meu pai foi um herói para mim em muitos momentos da minha vida. Hoje, o cinema tem explorado com grande escala e ganho muito dinheiro em cima de personagens, né? Na infância, alguns imaginam como seria legal ser um super-herói. Quem aqui na sua infância não deve ter sido incentivado a isto? Alguns gostariam ou querem ser como aquele camarada lá, o Homem-Aranha, né? Subir pelas paredes e resolver os problemas da maneira como ele resolve. Outros gostariam de ser como o Homem de Ferro e poder voar e fazer um monte de coisas que ele faz. Outros, não podemos deixar de citar talvez o mais famoso, como o Super-Homem, né? E com certeza ter poder para ir além daquilo que a imaginação pode prever. Mas o fato, meus irmãos, que nada disso é possível, não é verdade? As crianças podem até se vestir de fantasias alusivas a esses temas, mas a vida real nos apresenta outras realidades. E tem algumas pessoas que, em vez de se parecerem com aqueles que nós acabamos de ver, se parecem com aquele ali, né? A vida real acaba sendo traduzida mais como esse personagem. Outros se parecem mais com aquele outro indivíduo ali, ó, né? Inclusive, não é nem chamar de pai. Como é que ele era chamado? Quem é do meu tempo aí lembra desse negócio? Não é a mamãe, né? Não era o papai, não é a mamãe. Tanto que ele não importava muito no contexto familiar. Outros se assemelham mais a esse aqui, ó. Eu gosto desse aqui, né? Chega uma fase da vida que só quer saber de rede, de descansar e desfrutar da vida. O fato é que essa é a realidade para algumas pessoas. Mas a realidade, de fato, meus irmãos, ela é muito mais cruel. Quando nós pensamos na figura masculina nos dias de hoje, ela tem sido bastante distorcida. Tem se trabalhado para distorcer a importância do papel do homem na sociedade, na família, de um modo geral. Estudos mostram que para cada grupo de 10 homens, em média, na igreja, 9 terão filhos que abandonarão a igreja. 8 não encontrarão satisfação em sua vida profissional. 6 pagarão a quantia mínima em seus cartões de crédito. 5 terão um sério problema com pornografia. 4 irão se divorciar. Todos os 10 enfrentarão tremendas lutas para equilibrar trabalho e família. Eu não sei até que ponto essa pesquisa ela reflete a realidade, mas com certeza ela traz daquilo que tem sido visto na vida de muitos homens. Hoje pela manhã nós conversávamos na classe de homens, começamos esta classe desde o domingo passado. Você que é homem, que está conosco nessa noite, você que é membro da igreja, que ainda não participou, não vá embora sem pegar o livro. O livro está aqui embaixo, por favor, não esqueça de pegar esse livro para você começar os estudos conosco no próximo domingo pela manhã, Homem Sem Amarras. Nós estamos estudando conceitos importantes sobre a pessoa do homem, que com certeza vão abençoar a sua vida. Você que nos visita também é convidado a participar desse estudo, de maneira que nós possamos mudar essa realidade, que os homens possam realmente cumprir com o papel que Deus tem lhes dado em todo o tempo. A maioria dos homens não tem um plano de discipular os seus filhos e nem a mínima ideia do que significa ser líderes espirituais em suas famílias. Essa é uma outra realidade.
Menos de 10% estão ativamente buscando compartilhar a sua fé com amigos não cristãos, parentes e colegas de trabalho. Esta é uma realidade que precisa mudar, meus queridos. A igreja precisa influenciar os homens a de fato o serem. As mulheres esperam por isso. As crianças esperam por isso. Os filhos esperam por isso. E nós temos que nos esforçar. Qual é a sua realidade? Você se encaixa neste perfil daquilo que nós já lemos? Se porventura você se encaixa ou na totalidade ou em parte, não quero de forma alguma deixá-lo frustrado, mas dizer que Deus pode reverter a situação, que Deus pode reverter esse quadro. Basta nós construirmos ações que favoreçam essa transformação. Agora, toda transformação, ela exige de trabalho, ela exige de que algo seja feito para que ela aconteça. Nós precisamos construir, e Deus tem nos dado a oportunidade de realizar construções. Que imagem estamos construindo com nossas atitudes? Que imagem você tem construído como homem? Se você ainda não tem filho, aos seus sobrinhos, as pessoas que estão ao seu redor, que imagem você está construindo? Você como mulher, que imagem nós estamos construindo e as pessoas estão vendo elas, nos vendo através das nossas atitudes, através das nossas ações. Pensando em alguma imagem que pudesse representar a figura daquilo que eu quero compartilhar, utilizando o texto de Colossenses, me veio à mente a imagem de pontes. Pontes são construções ricas de significados. Dentre alguns desses significados, pontes representam ligação, ligando um ponto ao outro. Integração, fazendo com que aquela pessoa que estava de um lado possa ser integrada à realidade do outro lado. Aproximação, ela faz com que as pessoas se aproximem. Ela traz prosperidade. Tem muitos municípios que dependem da sua sobrevivência das pontes para que as pessoas acessem aquela cidade. Eu lembro de quando estava nos Campos Gerais, alguns anos atrás, que houve uma grande enchente na cidade de Sengés, que fica na divisa ali com o Norte Pioneiro e São Paulo, Campos Gerais, Norte Pioneiro e São Paulo, e as pontes que davam acesso à cidade, todas elas foram destruídas pelas águas. A cidade entrou num colapso. Por quê? Porque as pontes, elas foram destruídas. Ela proporciona segurança, ela proporciona união, ela proporciona oportunidades. Quantas coisas nós podemos atribuir a este significado? Obviamente que eu estou aqui apenas utilizando a imaginação para nos ajudar a aliar o ensino bíblico de forma prática, aplicando nas nossas vidas. Agora, uma ponte, ela não acontece, ela não aparece sobre um rio, sobre um determinado lugar por acaso. Não é num passe de mágicas, não é simplesmente dizendo que a ponte apareça. É preciso ser construída. Da mesma maneira, queridos, eu quero trabalhar com os irmãos essa noite, desafiando-os a serem construtores de pontes. Você homem, você mulher, você jovem, você adolescente, todos que aqui estamos, quero desafiá-lo a ser um construtor de pontes. Pontes que vão fazer tudo aquilo que nós já acabamos de apontar. Vai trazer unidade, união, prosperidade, ligação, integração a partir da sua vida. Mas para que essas pontes aconteçam, elas precisam ser construídas. O que eu quero dizer com isto? Quando nós olhamos para a narrativa bíblica de Colossenses capítulo 3, no versículo de número 12, eu destaco aquilo que eu chamo de a primeira ponte, ou as pontes de afetividade. Colossenses 3,12 nos fala de atitudes que devem ser construídas nos nossos relacionamentos. A nossa convivência familiar entre esposo e esposa, entre filhos, entre amigos, irmãos, pessoas do trabalho, irmãos da igreja, precisam destas ações que juntas formam um conjunto que se aproxima à proposta que todos nós temos de sermos mais afetivos. Afetividade é um conjunto de emoções, de intenções, de sentimentos em prol de outra pessoa. Então, quando você fala de afetividade, você precisa transmitir algo a outro.
afetividade é algo que você está concedendo a outra pessoa. E essa afetividade, ela precisa ser construída. Segundo o texto ali, ela precisa ser construída de profunda compaixão. Uma outra narrativa bíblica vai nos dizer a respeito de entranháveis afetos. Afetos que saem lá do fundo do nosso ser, da nossa alma, do nosso interior. Compaixão é algo que precisa ser praticado e não somente ser sensibilizado com a dificuldade de alguém. Ter pena é simplesmente sentir dó. Ter compaixão é fazer algo em prol daquela pessoa que está sofrendo. Se você passa por uma rua e você encontra pessoas ali famintas, você encontra crianças nos sinaleiros, nos cruzamentos pedindo dinheiro, e você tem dó dessas crianças, é preciso ir além e ter compaixão. Compaixão é você fazer algo em prol daquela situação ser mudada. Eu não estou me referindo aqui a tão somente dar uma esmola, mas é orar para que essa realidade mude, de alguma forma se integrar em ações que possam mudar essa realidade que está ao nosso redor. A igreja, ela não pode se eximir das calamidades que estão ao nosso redor, as drogas, os vícios, a violência. Irmãos, quantas coisas terríveis estão acontecendo, e as pessoas estão sendo amedrontadas por todas estas circunstâncias e situações. Bondade, humildade, mansidão e paciência são elementos que vão fazer parte dessa construção. Como eu disse, uma ponte, ela não consegue, ela não pode existir sem que haja empenho, sem que haja planejamento, sem que haja investimento. Se você deseja construir pontes de afetividade dentro de casa, você tem que investir para que isso aconteça. E as pessoas, elas estão carentes de afetividade. As crianças, elas precisam ser recheadas de abraços, de carinhos, de palavras de amor, de contato. Conta-se que um psicólogo teve que acompanhar a situação de um menino que estava com muitas escamas no corpo, e acabou sendo encaminhado para um psicólogo, porque toda a família foi encaminhada, porque já se tentou de tudo e não se resolvia nada. E o profissional da saúde receitou que a mãe devia passar óleo Johnson's, não estou fazendo propaganda aqui para os óleos Johnson's, né? Mas devia ser passado no corpo daquela criança, desde do dedão do seu pé até a sua cabeça. Tinha que passar óleo no corpo dela inteirinho. E as escamas saíram, sumiram. Dentro de alguns dias, aquelas escamas saíram. Não porque aquele óleo tinha algum poder milagroso, mas porque aquela criança estava sendo acariciada, tocada. Isso é afetividade. Nós precisamos disso. Todo ser humano precisa disso. E isso é algo que tem que ser construído. Tem que ser construído dentro de casa, tem que ser construído no relacionamento conjugal, tem que ser construído no relacionamento entre os filhos. Quando um filho vê o seu pai e a sua mãe tendo afetividade um para com o outro, demonstrando carinho, demonstrando amor, com certeza isso vai gerar na mente dele uma impressão muito positiva das relações humanas. Puxa, eu vivo numa família afetiva, feliz, que cuida de mim. A afetividade é algo que tem que ser construído em nossos lares. Devido ao trabalho, devido aos estudos, devido às muitas atividades e programações, às vezes nós não temos tempo para sermos afetivos. E falando, meus irmãos, de tempo, o importante é que você dedique, no tempo que você tem, o máximo de afetividade possível. Estar junto, abraçar, trocar palavras. A Neuza me desafiou essa semana. E aí alguns devem saber por que ela me desafiou, né? Nossa vida tem sido um tanto quanto corrida. E ela disse assim: Antônio, nós temos que, a partir de agora, eu pensei que ela ia dizer assim, orar mais, ou ler mais a Bíblia, ou, sei lá, fazer alguma coisa do gênero. Claro que tudo isso tem que ser feito, mas ela disse assim: a gente tem que jogar. Tem que jogar dominó, tem que jogar xadrez, tem que jogar, enfim,
tudo que é tipo de jogo em família. Reunir-se para brincar. Eu estava lendo um material sobre afetividade e aquilo que ela falou estava justamente nesse material que eu estava lendo hoje. Então, ou seja, ela falou e Deus já falou comigo também. Então, amanhã se prepare, nós vamos ter que fazer alguma coisa. Tem reunião lá em casa, os irmãos levam o dominó para a gente fazer a reunião junto com o dominó lá. Mas o fato, queridos, é que nós precisamos ter uma vida mais alegre, uma vida mais leve, mais feliz. E essa felicidade, ela vem com a afetividade. Você tem construído ponte de afetividade na sua vida? Você tem sido carinhoso com as pessoas que estão ao seu redor? O texto prossegue, meus irmãos, nos desafiando a construirmos pontes de perdão. Perdão é uma ponte que realmente tem grande eficácia e efeito para as nossas vidas pessoais e para a vida daquelas pessoas com quem nos relacionamos. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. O perdão restabelece relacionamentos. O perdão restabelece equilíbrio. Por mais que às vezes um relacionamento fique marcado por algum trauma, por alguma mágoa, quando o perdão é praticado, no mínimo, aquele sentimento de raiva, no mínimo aquela sensação de angústia, ela precisa ser diminuída no passar do tempo. Agora, para que o perdão aconteça, para que a ponte do perdão aconteça, nós temos que construir também. E o primeiro passo para construir a ponte do perdão é decidindo perdoar, é decidindo fazer essa construção. Nada se constrói sem decisão. Você não consegue edificar uma casa, você não consegue edificar um prédio, você não consegue fazer nada sem que você decida querer fazer aquilo. O perdão é da mesma maneira. Quantos estão sofrendo, estão com angústia, estão com o coração preso, amargurado, porque não perdoaram. Porque não perdoaram familiares, não perdoaram irmãos, não perdoaram pastores, não perdoaram tios, não perdoaram amigos, não perdoaram colegas, não perdoaram pessoas que se relacionaram no decorrer da sua história. Pastores que não perdoaram ovelhas. Irmãos, tudo isso traz-nos para um abismo, e um abismo que vai ficando cada vez maior. E que não adianta a gente querer muitas vezes sair sem tomarmos a decisão de construir as pontes do perdão. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. O padrão, meus irmãos, não é qualquer um, não. É algo muito especial, é algo elevado. Perdoem como o Senhor perdoou. Lembram como Jesus perdoou? Jesus, no momento da crucificação, imerso em profunda dor, dor de alma, dor de espírito, dor do corpo, dor do seu sangue vertendo, do seu corpo exposto naquele madeiro. Ele ora ao Pai dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes. Quantos de nós ficamos guardando rancor por coisas muito menores? Ah, porque me olhou de um jeito diferente. Ah, porque o irmão não me cumprimentou. Ah, porque armaram aquela situação para mim. Ah, porque aconteceu isso, que aconteceu aquilo. Ah, porque falaram aquilo. E muitas vezes até nem falaram. Ou às vezes foi falado alguma coisa e se entendido outra. Quantas são as pessoas que sofrem desnecessariamente, porque imaginam que alguém tenha feito alguma coisa contra ela, e de fato aquilo nunca aconteceu, mas a nossa mente nos leva a achar que aquelas coisas de fato aconteceram. Pontes de perdão são necessárias para que nós tenhamos equilíbrio, tenhamos alegria, tenhamos paz, tenhamos a condição de verdadeiramente desfrutar da próxima ponte, que é pontes de paz. Colossenses 3,15 nos alerta dizendo que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. A paz também precisa ser construída. Os membros da igreja já me ouviram algumas vezes falar
sobre a importância da paz em todos os ambientes que nós vivemos. Uma das coisas que mais gera tristeza, que mais atrapalha, inclusive, o desenvolvimento nas relações humanas e até o nosso desenvolvimento profissional em alguns aspectos, é a falta de paz. Se você não tem paz no seu ambiente de trabalho, você não produzirá o quanto poderia. Se você não tem paz dentro de casa, pior ainda, porque você até pode ter algumas atribulações no seu dia a dia, mas voltar para casa e ter um ambiente de paz é algo tremendamente importante e pelo qual nós temos que trabalhar e construir. A paz no lar, a paz no trabalho, a paz na igreja, ela não acontece de graça, irmãos. A salvação é pela graça. Nós não merecemos, mas Deus nos dá. A paz nas relações humanas depende de esforço, depende de construção. Nós temos que trabalhar para que ela aconteça nas nossas relações. E aqui eu não me refiro tão somente à paz que preenche o vazio e que nos dá condição de, mesmo em meio a um luto ou a uma dor muito forte, sentirmos algo especial da parte de Deus. É essa paz que nos ajuda a enfrentar a vida e os momentos difíceis da vida. Mas tem a paz que é fruto do nosso trabalho. Quando Jesus diz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, ele não está falando da paz das relações humanas. Ele está falando da paz interior, da paz do coração, que por mais que ao seu redor estejam tempestades, turbulências, lutas e dificuldades, o seu coração está em paz. Agora, a Bíblia diz que nós devemos buscar a paz. Quando Jeremias é usado por Deus para falar a um povo cativo, ele diz lá, orem pela paz da cidade onde vocês estão. Jeremias capítulo 29. Orem pela paz da cidade onde vocês estão. Ou seja, para que a paz aconteça, vocês têm que fazer alguma coisa. Ela não vem de graça. Para que a paz aconteça dentro de casa, nós temos que pagar alguns preços. Às vezes o preço até de ficar de boca fechada. Às vezes o preço de controlar a nossa fala. Se fôssemos extravasar e deixar que a carne falasse, que a raiva predominasse, nós iríamos xingar, iríamos esbravejar, iríamos bater com a cabeça na parede, porque perdemos o controle. E a paz some do ambiente. Muitas pessoas lutam para vencer os seus traumas, as suas dificuldades, e a irritabilidade é um sintoma de alguém que está, de alguma maneira, com falta de equilíbrio. De alguma maneira, a vida dessa pessoa ela está desajustada. Se você anda se irritando com muita facilidade com as pessoas que estão ao seu redor, provavelmente alguma coisa está errada com você. Precisa buscar ajuda, precisa pedir a Deus graça, sabedoria para administrar essa situação, mas nós temos que trabalhar pela paz. Jesus nos desafia a isso. Bem-aventurados os pacificadores, felizes os pacificadores. Nós temos que ser pessoas que buscam e trabalham constantemente pela paz. Naquilo que depender de vós, tende guerra com todos os homens. Parece que para alguns é assim. Naquilo que depender de você, tende guerra com todo mundo, briga com todo mundo, reclama com todo mundo. Você já conviveu com pessoas assim? Você convive com pessoas assim? Você é uma pessoa assim? Que onde você chega, você reclama, você esbraveja, nada está bom, tudo está ruim. Isso gera antipatia, isso gera estresse, isso gera dificuldade. E nós precisamos trabalhar pela paz nos nossos ambientes, nos nossos relacionamentos. E aqui a Bíblia também está falando de uma forma muito específica a igreja. Irmãos, a Igreja Batista no Bairro Novo Mundo tem sido desafiada nos últimos meses a estarmos olhando para frente, a crescermos, a dobrarmos nossos joelhos, a sermos uma igreja de oração, sermos uma igreja missionária, avançarmos nos desafios que Deus tem colocado nas nossas vidas, a evangelizarmos,
Nas quartas-feiras temos desafiado isso. O pastor Flávio tem trabalhado bastante também com essa temática nos cultos de quarta-feira. Eu tenho trabalhado o curso Raízes com os irmãos, aprofundamento na palavra, aprofundamento bíblico, e ele tem trazido uma palavra desafiando-nos como igreja a sermos uma igreja evangelizadora, que sai das quatro paredes, que lá onde você está, você fala de Jesus, fala do amor de Jesus. Agora, meus irmãos, não adianta a gente trabalhar com todas as nossas forças, se as pessoas, quando estiverem no nosso meio, não verem que nós vivemos em paz. Porque ninguém quer ficar num lugar onde não tem paz. Concorda comigo? Você vai querer ficar num lugar onde as pessoas ficam falando mal umas das outras, ficam murmurando, ficam falando nas costas do outro, ficam sempre tendo essa postura ácida? De forma alguma. Agora, pense num lugar onde as pessoas, mesmo com as suas diferenças, trabalham para viver em paz. Mesmo com as suas imperfeições, as suas lutas, trabalham para que sejam bênção na vida umas das outras. É isso que nós temos que procurar ser. Não seremos ainda perfeitos na totalidade, mas temos que nos esforçar para sermos. Temos que ser mais afetivos, irmãos. Temos que ser mais calorosos. Temos que ser mais carinhosos com as pessoas que chegam, com as pessoas que se aproximam de nós. As pessoas precisam se sentir amadas, acolhidas, porque se elas forem acolhidas, elas vão querer voltar. Aquelas pessoas que estão nos visitando nessa noite, eu quero desafiar você. Se você não se sentir bem acolhido hoje, você vai lá no Procon denunciar a Igreja Batista no bairro Novo Mundo. E os irmãos são responsáveis, viu? Vocês vão ter que prestar contas lá no Procon. Olha, eu fui na igreja lá e eu não me senti acolhido. Eu quero projetar uma reclamação aqui contra aquela igreja. É claro que o Procon não vai aceitar, né, essa reclamação. Mas eu quero desafiar aos nossos queridos irmãos e irmãs, membros aqui da igreja, temos que ser mais acolhedores. Cuidar das pessoas que Deus tem colocado nas nossas vidas. Em quarto lugar, queridos, Deus nos desafia a sermos construtores de conhecimento. Agora, não é qualquer conhecimento. Segundo o versículo 16 diz ali: a palavra de Cristo habite ricamente em vós, em toda sabedoria, ensinai e aconselhai uns aos outros. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Então precisa ser construído em nós este conhecimento. Evangelho de Mateus, capítulo 22, verso 29, Jesus Cristo estava denunciando algo comum naquele tempo, mas também muito comum em nossos dias. Mateus capítulo 22, verso 29, diz assim: Jesus, porém, lhes respondeu: este é o vosso erro. Não conheceis as Escrituras, nem o poder de Deus. E Jesus estava dizendo para homens que conheciam a lei, conheciam as leis, conheciam a religião, os saduceus, os fariseus, líderes religiosos. Homens que tinham conhecimento, mas que não praticavam aquilo que conheciam. Nisto está o vosso erro. Não conheceis as Escrituras. Por mais que eles tinham algum tipo de informação, eles não conheciam as Escrituras no sentido de aplicá-las às suas vidas. Aconselhem-se uns aos outros, ensinem uns aos outros, com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Os irmãos, vejam que todos estes textos, eles falam de ações. Ele não fala de teoria, ele fala de prática. Ele nos dá uma receita, como que nós podemos construir estas pontes. É preciso trabalhar, é preciso se esforçar, é preciso realmente fazer com que essas coisas aconteçam de fato nas nossas vidas. Em último lugar, queridos, a palavra do Senhor nos desafia a sermos construtores de pontes de amor. Pontes de afetividade, pontes de perdão, pontes de paz, pontes de conhecimento e pontes de amor. O que diz a primeira frase do versículo? Acima de todas as coisas.
acima de tudo, o que tem de mais importante, eu os desafio a serem construtores de pontes de amor. A desenvolverem o amor. Por quê? Porque o amor é o elo perfeito. Elo é algo que somente existe entre uma pessoa e outra. Eu não consigo ter um elo comigo mesmo, porque eu preciso de outra pessoa para estabelecer um elo, para estabelecer uma ligação. Essa ponte que vai ser estabelecida entre eu e a outra pessoa precisa destes elementos. E o elemento do amor é o elemento principal. É por isso que a Bíblia diz ali, acima de tudo. Acima de tudo, estabeleça a ponte do amor. Este amor, meus irmãos, que precisa ser vivido e praticado todos os dias. Quero trazer para vocês aqui uma rápida ilustração do que é esse amor na prática, do que é alguém cuidar de outro por amor. Um homem bastante idoso procurou uma clínica para um curativo em sua mão ferida. Dizendo-se muito apressado porque estava atrasado para um compromisso, enquanto o tratava, o jovem médico quis saber o motivo de sua pressa. E ele disse que precisava ir a um asilo de velhos, tomar o café da manhã com sua mulher que estava internada lá há bastante tempo. Sua mulher sofria do mal de Alzheimer, em estágio bastante avançado. Enquanto terminava o curativo, o médico perguntou-lhe se ela não ficaria assustada pelo fato de ele estar atrasado. Não, disse ele. Ela já não sabe quem eu sou. Há quase 5 anos ela nem me reconhece. Intrigado, o médico lhe pergunta: mas se ela já nem sabe quem o Senhor é, por que essa necessidade de estar com ela todas as manhãs? O velho sorriu, deu uma palmadinha na mão do médico e disse: é verdade, ela não sabe quem eu sou, mas eu sei muito bem quem ela é. Isso é uma demonstração de amor, uma demonstração de cuidado, uma demonstração de carinho. Ela não sabe quem eu sou, mas eu sei quem ela é. Isso só se faz por amor, por entrega, por dedicação. Acima de tudo, estabeleça-se o amor, que é o elo perfeito. A perfeição de um relacionamento, ela vai sendo construída assim como se constroem pontes. Agora, as pontes não são obras fáceis de serem feitas. Não são obras simples. São obras complexas. Exige-se estudo, exige-se cálculos, exige-se muito tempo de preparação. É claro que eu estou me referindo às pontes maiores, a pontes mais simples, mas mesmo as mais simples têm dificuldades. Agora imagine aquelas pontes enormes que atravessam braços de rios, braços de oceano, quilômetros e quilômetros. Quanto teve que ser gasto de pensamento, de planejamento, de ideias, de investimento financeiro e de mãos juntas que construíram aquela obra. Contudo, meus irmãos, nós não estamos construindo pontes para atravessar rios. Nós não estamos construindo pontes para que carros passem. Agora, eu os desafio a construirmos pontes nos nossos relacionamentos. Você pai, você mãe, você homem, você mulher, você marido, você filho, todos nós precisamos construir pontes. Na bem da verdade, o que acontece é que muitas vezes, em vez de construir pontes, construímos muros em nossos relacionamentos. Suas atitudes se parecem mais com pontes ou com muros? As pontes ligam, as pontes trazem unidade, os muros trazem separação, os muros trazem distanciamento, os muros nos isolam, os muros fazem com que a gente se feche. E quando, queridos, eu não aplico a palavra de Deus na minha vida, eu estou construindo muros. E há pessoas que estão se empenhando ao máximo para fazer com que esses muros sejam os mais altos possíveis.
se fechando dentro de si, se fechando nos relacionamentos, não permitindo que as pessoas cheguem perto delas. E nós temos que tomar cuidado, meus irmãos, porque o diabo quer que a gente se feche no meio de problemas, de dificuldades, de lutas, de imperfeições, de estimas que não estão nem lá embaixo, já estão no chão há muito tempo. Autoestima que já não tem mais nem como ser chamada de alta, porque só a estima está lá no chão, está lá embaixo. O diabo tem massacrado, tem feito com que a gente pense cada vez mais que a gente não presta, que não somos nada, sendo que Deus nos criou de forma especial. O salmista diz que nós somos gerados de uma forma muito especial. Deus te fez e você é especial porque Deus te criou. Você é tão importante, você vale tanto, que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por você. Mesmo que você talvez não se valorize, mesmo que talvez as pessoas não o valorizem, Jesus Cristo te ama e Ele morreu para te dar alegria, para te tirar do meio dessa luta, dessas trevas, desse abismo. Agora, queridos, nós não podemos trabalhar para construir muros nos dividindo. Casais que estão construindo muros e que quando chegar determinados momentos na vida, já não vai mais ter como transpassar de um lado para o outro. Quando a Neuza me desafiou essa semana a gente brincar mais, a gente ter momentos de descontração, de lazer, é justamente pensando no ninho vazio que um dia vai ficar. Um dia o Gabriel vai casar, um dia a Laura vai casar, ainda que eu vou me esforçar com um monte de espingarda para tentar, né? O fato é que isso vai acontecer, né, irmão José? Ainda mais com 3 filhos ainda, né? Inclusive uma já está, quem sabe, né? Tem que orar. Mas o fato é, meus irmãos, que o casal precisa cuidar um do outro. Um dia eu e a Inês vamos estar velhinho, olhando um para o outro lá, meio tremendo assim. E eu quero ela do meu lado cuidando de mim. E vice-versa. Agora, para isso acontecer, irmãos, nós não podemos criar muros entre nós. Você não pode criar muros nos seus relacionamentos. Você tem que criar pontes, porque a ponte te dá a possibilidade de chegar até o outro. E a ponte te dá a possibilidade do outro também chegar até você. E o muro só nos separa, só nos afasta. Convido a você nesse momento. Nós vamos entoar um cântico que, inclusive, entoamos domingo passado, mas que tem muito a ver com essa mensagem. Sonda-me, Senhor. Essa canção, ela pede a Deus, ela ora, é uma oração cantada. Coloca a letra para mim ali, por gentileza, Rafinha. Antes deles começarem a tocar, a letra diz assim: sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a Ti. Então usa-me, Senhor, usa-me. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Ou seja, esses elementos representam algo que alcança o seu objetivo, que alcança o seu fim. Que nós sejamos como pontes, que nós possamos construir pontes nos nossos relacionamentos. E a ponte maior que trouxe a oportunidade, a possibilidade do homem transpassar um abismo que nos separava de Deus, é a ponte que Jesus Cristo construiu. A Bíblia diz que há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Jesus é a ponte, Ele é o nosso mediador, Ele é o nosso intermediário, é Ele quem nos coloca diante de Deus. E não há salvação sem passar pela ponte da salvação que Jesus Cristo construiu. E essa ponte é só Jesus, ninguém mais, ninguém detém essa obra é só dele, porque só Ele morreu na cruz do Calvário para te dar a vida eterna. Portanto, eu quero desafiar você a restabelecer primeiro o seu relacionamento com Deus, porque não há como construir pontes entre os seres humanos sem nós estarmos em harmonia com Deus, com os valores do reino. Portanto, eu desafio a você a passar pela ponte que Jesus construiu, entregar sua vida a Jesus Cristo, para que você construa pontes nos relacionamentos que você tem,
Vamos ficar em pé e vamos entoar este cântico ao nosso Deus. Nós vamos cantar uma vez e aí nós vamos orar e logo após estaremos encerrando. De ponte você tem construído? Você tem criado relacionamentos saudáveis? Ou você tem construído muros que tem te afastado das pessoas, tem se afastado de Deus, tem te levado cada vez mais longe daquilo que é a vontade de Deus para a sua vida? Você que está aqui nessa noite, que nos visita, você já passou pela ponte da salvação que Jesus Cristo construiu? Ele construiu essa ponte quando Ele morreu na cruz do Calvário. Ele levou sobre si todos os nossos pecados. Ele fez com que a gente pudesse chegar diante de Deus agora de forma com o coração aberto, porque Ele pagou o preço que você devia ter pago. Agora, para você passar essa ponte, é preciso você tomar uma decisão de fé. Essa decisão de fé passa por reconhecer a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida. Essa decisão de fé passa por você reconhecer que é pecador e que precisa do perdão de Deus, que precisa da graça de Deus por você. Você deseja passar pela ponte da salvação de Jesus Cristo, entregar a sua vida a Jesus e dizer: Senhor Deus, eu quero fazer a tua vontade, eu quero ser um novo homem, eu quero ser uma nova mulher, eu quero ser um novo jovem, um novo adolescente, eu quero ser uma nova pessoa. Jesus Cristo pode te fazer uma nova pessoa, com valores mudados, com desejos transformados, para que a sua vida glorifique o nome dEle. Você deseja passar pela ponte da salvação e entregar a sua vida a Jesus? Levante a sua mão, gostaria de orar por você nesse momento. Tome essa decisão de fé, entregando sua vida a Jesus Cristo e dizendo: eu preciso de Jesus. Deus abençoe. Há mais alguém? Levante a sua mão, entregue a sua vida a Jesus, passe pela ponte da salvação. Levante a sua mão, faça com que este momento seja uma oportunidade que Deus está te dando de transpor o abismo. Tão distante você tem se sentido de Deus, agora é hora de chegar pertinho dEle. E o jeito de chegar pertinho de Deus é entregando a vida a Jesus Cristo. Há mais alguém que deseja? Levante a sua mão, gostaria de orar por você. Essa é a hora, é a oportunidade que Deus está te dando. Deus abençoe. Há mais alguém? Agora o desafio é para todos também no seguinte sentido: você tem construído muros nos relacionamentos entre você e a sua esposa, entre você e o seu marido, entre você e os seus filhos, através de mentiras, através de intrigas, através de discórdia, através de um simples afastamento. A vida muitas vezes está tão difícil e você não consegue ver a vida colorida, você só consegue vê-la de preto e branco.
E isso tem tirado a sua alegria de viver. Você quer construir pontes entre você e as pessoas que você convive? Levante a sua mão também, gostaria de orar por você. Você deseja construir pontes de relacionamento, amém? Pontes de amor, pontes de fé, pontes de paz, pontes de afetividade. Deus abençoe. Levante a sua mão, coloque a sua vida no altar de Deus. Deus abençoe. Nós precisamos construir essas pontes de relacionamento. Quero convidar a você que tomou essa decisão, vir aqui à frente junto comigo. Eu quero construir essas pontes, eu preciso construir essas pontes. Nós precisamos, irmãos, construir a ponte do perdão. E a gente precisa ser sincero, transparente nos nossos relacionamentos. A Neuza muitas vezes me vê pregar aqui todo o tempo. Quantas vezes, meus irmãos, para poder pregar eu tenho que pedir perdão a ela? E eu quero pedir perdão a você, Neuza, porque eu não tenho me esforçado para construir pontes entre a gente. Eu preciso me empenhar mais para construir pontes de amor, de humildade, de sinceridade, para que a gente esteja cada vez mais perto um do outro. Você precisa tomar a decisão de construir pontes entre você e as pessoas que você ama, porque o diabo, meus irmãos, vai se esforçar para construir um paredão enorme. E a gente vai ter dificuldade depois de desmanchar esse negócio. Se já foi construído algum muro, se já foi construído algum muro desse tamanho, agora eu quero te convidar a dar um passo de fé da seguinte maneira: vamos derrubar esse muro abaixo. Jesus pode fazer derrubar. As muralhas de Jericó caíram. Deus interviu e aquele efeito sobrenatural aconteceu e aquelas muralhas vieram ao chão. Hoje talvez as muralhas que separam você e as pessoas que você ama precisam vir ao chão. Se é isso que precisa, vem aqui à frente, nós vamos orar, colocar as nossas vidas diante do Senhor. Paizinho querido, nós estamos desafiados pela Tua Palavra a construir pontes, ó Deus, entre as pessoas que nós amamos, pontes de relacionamento que nos aproximem mais uns dos outros. Ó Deus, aqueles que têm muros, ó Deus, em seus relacionamentos, mágoas em seus corações, rancores, coisas do passado que já poderiam ficar de fato lá atrás, mas que ainda insistem em perturbar, insistem em incomodar. Ó Deus, em nome de Jesus, que caia por terra essa muralha, esta mágoa, esta raiva, este sentimento mal. Nós, em nome de Jesus, repreendemos e decidimos construir pontes de perdão, pontes de paz, pontes de amor. Ajuda-nos, ó Deus, nessa caminhada. Não podemos prosseguir com as nossas próprias forças. Não podemos ser vitoriosos se dependermos somente dos recursos humanos. Por isso nós nos colocamos na Tua presença em oração e dizendo que nós precisamos do Senhor e que o Senhor nos ajude a construirmos essas pontes para a glória e honra do Teu santo e poderoso nome. Essa é a minha oração e o meu desejo que eu faço em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém. Amém. Podeis assentar, queridos. Que Deus abençoe a vida de cada um em nome de Jesus. Vamos cantar essa última parte. Como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me
te abençoe, que você possa voltar para sua casa com o coração alegre, feliz de ter estado na presença do Senhor. E nós vamos ficar mais alegres ainda se você puder retornar outras vezes ao nosso meio, participar dos cultos. Quarta-feira nós temos culto de oração, estudo da palavra, nos domingos pela manhã também, às 9 horas, e às noites, às 19 horas. Que Deus nos abençoe, uma semana abençoada na presença do Senhor, desfrutando da paz de Cristo, que excede todo o entendimento. Ouvindo o pós-lúdio, assim nós estaremos encerrando o culto. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.